Agora tá gravando direitinho. O que a gente está fazendo agora é pensar o probleminha 6, né? Em uma brincadeira, a mãe de João e Maria combinou que cada um deles daria uma única resposta correta a 3 perguntas que ela faria. A primeira pergunta que ela fez: que dia da semana é hoje? Então cada um deu uma resposta. A segunda: que dia da semana será amanhã? E finalmente, que dia da semana foi ontem? E a pergunta: em que dia da semana aconteceu a brincadeira? E aí, podemos já? Eu estou pensando por combinações de quantas foram verdades. Alguma segunda opção de resposta, Emanuel? Alguma segunda opção de resposta? Só essa mesmo, né? Eu tive refletindo ali. Tá, já tem um grupinho já. Mas só um pouquinho a gente vai. Ah, eles não estão confiantes nela, não. Calma. Tá, mais 2 minutinhos a gente faz ela. Vai pensando aí, quem já fez, talvez tenha um dado diferente. Ou pensa uma estratégia diferente para compartilhar aqui, né? Viu que não. A ideia não foi ensinar uma coisa nova, foi tentar refletir sobre problemas que a gente já tem e estratégias diferentes para resolver, né? Já fez ela, Rafael? Tem ela muito em desafios de lógica, mas é com uma pessoa só, né? Se amanhã é tal dia, ontem foi tal dia, a gente dá dicas assim, te faz pensar no dia da semana certo. Não é? Foi a primeira pergunta. O João falou que é quinta, a Maria falou que é sexta. Ah, legal. Tem aluno aqui que já participou de outro pique? Ah, legal. Olha só. Você fez em V1 também? Terceiro? Muito bom. Sabe que isso aí já me dá ideias para o próximo encontro, né? Hoje eu estava mais conhecendo o grupo, poder fazer pensar mais. Certo. Ah, então vai com calma. Tomara que você aproveite bastante. Mas quanto mais a gente trabalha esse tipo de problema, e melhor você vai ficando com agilidade no cálculo mental, nem raciocínio, tomada de decisões, isso é muito bom. Calma lá que tem novato, é verdade. Não tem interesse em pifar ninguém, a gente tem muita jornada pela frente aí. Vamos pensar então? É só para a gente organizar as ideias aí. Eu vou passar lá para o documento Word. Que dia da semana é hoje? Então, o João disse que é quinta, mas a Maria respondeu que é sexta, na primeira pergunta, certo? Na segunda, que dia da semana será amanhã? O João já falou que é segunda, mas a Maria disse que é domingo, será domingo, né? E finalmente, que dia da semana foi ontem? O João falou que foi terça e a Maria que foi quarta. Então a pergunta foi hoje, amanhã e ontem. E em que dia de semana aconteceu a brincadeira? Alguém consegue aferir já? Quinta-feira.
Quinta. Deixa eu ver lá no chat. Pode colocar quem não tá com o microfone também, que eu quero ver. Quinta, quinta, quinta. Eu já sabia. Ah, sem graça, Rafael. Deixa você. Mas é bom. É bom que você não esqueceu também. Quinta-feira. Alguém quer comentar ela antes que eu coloque um tipo de estratégia para vocês pensarem? Como... Ah, certo. Uhum. Certo. Aí, você começou bem, depois você se perdeu na explicação. Mais alguém quer contribuir? Fica tranquilo. Ah, o Rafael escreveu. Hã? Não. Beleza, então que não conseguiu. O Rafael deixou lá. Eu fui considerando cada afirmação de João como verdade. E vendo que não entrava em contradição, a única que não chega a uma contradição é que hoje é quinta-feira. Mais alguém? A mesma coisa também? Hoje é sábado, gente. O Manuel é mais prático, né? Mas vai que você está contando a mentira pra gente. A gente vai ter que pensar nisso aí, né? A tarefa de agora é probleminha de lógica, né? Vai que o Manuel tá mentiroso hoje. Então tá, vamos passar um. Alguém mais quer contribuir? Não, então eu vou jogar lá uma estratégia. Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu colocar bem aqui embaixo. Vamos lá separar aqui, ó. Pelas perguntas que tinham feito, que dia da semana é hoje? Deixa eu diminuir ela que dá pra gente ver tudo. Certo. Como é que tá a visão de vocês? Conseguem ler? Dá, né? Tá, então vamos lá. Vamos separando aqui. Aqui nós, na primeira coluna, essa aqui é um tipo de estratégia. Você tem as perguntas, né? A primeira, a segunda e a terceira. E aqui, como título da coluna, João e Maria. Ah, vamos entender ela. Ah, eu não tinha percebido. Vai lá. Hoje. Então vai, ó. Essa é uma brincadeira. A mãe de João e Maria combinou que cada um deles daria uma única resposta correta a 3 perguntas. Então, a primeira ela perguntou: que dia da semana é hoje? Então, como primeira solução aqui, o João diz que é quinta, mas a Maria, sexta. Aí depois, que dia da semana será amanhã? O João falou, segunda. Amanhã será domingo, disse a Maria. Mas lembra que a tabela está falando sempre o dia de hoje? É, né? Então, quer dizer, se o João disse que amanhã é segunda, quer dizer que hoje é o quê? Domingo. E se a Maria disse que amanhã será domingo, então hoje é o quê? Sábado. Agora, na terceira pergunta, entendeu agora? Finalmente ela perguntou: que dia da semana foi ontem? Então, ontem. O João respondeu terça. Então, na verdade, para o João, hoje vai ser quarta, né? Porque tá falando de ontem. A Maria disse que é quarta. Então, automaticamente, hoje é o quê? Quinta, que é o dia de ontem. Tá. Então, em que dia da semana aconteceu a brincadeira? Tá. A única coisa que coincide aqui nas duas é o quê? A quinta-feira. Então, por essa correspondência, você já pode ter essa dedução. Ou eu vi que alguns fizeram mais ou menos nesse sentido. Tem alguma coisa para acrescentar? Lembra que a perguntinha da mãe, eles vão ter que responder a pergunta ao menos uma vez de forma correta? Né? E aí, eu não estou ouvindo, está no chat lá. Deixa eu sair um pouquinho.
Ah, tá. Você achou, né? Você percebeu que muitos problemas de lógica, esse quadro ajuda demais a gente a organizar esse pensamento, porque é muito fácil você se perder. E uma anotação, uma observação que você não fez ou não anotou, pode fazer ir por um caminho bem diferente, bem errado. E não perceber, né? Perceber só depois. E- exato. Aí você percebeu que a concordância aconteceu uma única vez com a quinta-feira, né? Não, tranquilo. Não, é assim, é mais uma estratégia. Foi, né? É mais uma estratégia. Não precisava fazer também. Você podia colocar a primeira, colocar do lado. É jeito de organizar esse pensamento aqui. Mas a concordância é que hoje é quinta-feira. Porque sexta-feira não houve mais ninguém, né? Domingo também apareceu uma vez, sábado apareceu uma vez, quarta apareceu uma vez. Então, realmente, a resposta correta é quinta-feira. Tudo bem? Querem comentar alguma coisa mais ou a gente pode seguir? Agora vamos pensar o problema número 7. Saindo aqui. Uma janela, tá aqui, compartilhar. Assim que aparecer, ele cabe na tela toda, então vou deixar para vocês brincarem com ele, tá? Tempinho. Vou deixar a leitura e interpretação para vocês por enquanto, viu? Vai lá, o primeiro que chegar na resposta, coloca no chat. Já tem uma sugestão ali. Caiu? Tem nada não, mas tá tudo certo agora, né? Aí, tem duas respostas, três, uma, dois. A pergunta é qual foi a questão que a Ana errou? Não pensa mais aí, tem tempo, tá? Qualquer coisa, volta na leitura do texto. Achou? Pode colocar lá no chat. Daqui um pouco a gente vai comentar. Dá mais um tempinho pro pessoal. Também é uma estratégia, Manuel. A pergunta é qual foi a questão que Ana errou? Ah, sim, isso. Qual questão? A 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? 3, 3, 3. Já mudou de ideia.
3, 3. Pedro, ok. Tá, na hora que eu fiz a chamada, eu só tenho o nome de 15. E aqui entraram mais dois. Quem foram os últimos que entraram? Coloca o nome no chat, basta o primeiro nome, para que eu faça a chamada e coloque presença, tá? A Giovana. Ok. Tá faltando mais um. Anelisa, José, Luiz Gustavo, Matheus. Esses não estão aqui. Anelisa? Ah, tá. Então, bom que eu confirmei. Eu acho. Tá tranquilo agora, viu? Fica tranquilo. Agora tá todo mundo presente. Tá aqui, né? Qual o seu? Não, Rui, eu só coloquei o nome de quem não tinha, não estava com presença, para mim descobrir quem que eram os que faltavam. Entendeu? Os que eu falei é porque tá com falta. Agora já tá com presença. Agora quem ficou com falta foi o José, o Luiz e o Matheus, só. Matheus Carneiro. Apenas três. E aí, já podemos? Alguém quer contar a estratégia? Ah, pode, fica à vontade. Só um momentinho. É, tá, eu vou estar repetindo um pouco o que você está falando, tá? Você foi olhando os gabaritos. Hum, sim, entendi. A observação, nenhum deles. A observação foi nos cartões de respostas que estavam aí e você foi lendo as frases e analisando cada uma a quantidade de acerto, né? Ok, sim, uhum. A ideia do Emanuel lá no início, não tem como fugir dela, né? A comparação ou sobreposição deles, né? E depois, lembrando que tem que associar isso à quantidade de acertos que cada um teve, né? Lá ele fala na frase que a figura mostra os cartões e respostas de Ana, Beatriz e Cecília, numa prova que eles fizeram, com 5 questões e 5 alternativas. Mas já afirmou que a Ana acertou 4 questões, a Beatriz acertou uma e a Cecília acertou 3. E nessa comparação você descobriu qual a questão que estava certa, porque eu tenho 3 para comparar, né? E eu tenho 3 quantidades diferentes aí também para ajudar nessa comparação. Então, quer dizer, para responder a pergunta, qual foi a questão que a Ana errou? A Ana, ela errou somente uma, qual foi? A 3, a terceira questão. Exato. Eu estou sem a opção aqui. Não, acho que não. A letra A, sim, a letra A das opções do cartão resposta, né? Isso. Mas aí para responder a pergunta, qual foi a questão que a Ana errou, né? Ela errou apenas a questão
3, ok? Que ela marcou D e não seria o D, né? Alguém tem dúvida nessa? Quer que eu faça uma estratégia diferente ou tá tranquilo? Tá? Então, beleza. Vamos pensar na 8. Opa, 8 bom que cabe também. Ela já está aparecendo aí para vocês? Certo. Agora um tempinho para vocês pensarem, tá? Analisa bem ela. O Joãozinho distribuiu bolas em caixas numeradas de 1 a 2016. Ele fez isso de forma que o número total de bolas em quaisquer 5 caixas consecutivas quer dizer que é uma seguida de outra, fosse sempre o mesmo. Então ele já falou também que o número de bolas nas caixas consecutivas tem que ser a mesma quantidade, né? Na figura a seguir estão indicadas as quantidades de bolas em algumas caixas. A figura também mostra que Joãozinho colocou 3 e 7 bolas em 2 caixas vizinhas. Quantas bolas ele colocou na última caixa? Lembrando que o número total de bolas em quaisquer 5 caixas consecutivas tem que ser o mesmo. Então, se você marcar 5 caixas alinhadas aí, uma na frente da outra, o total de bolas tem que ser o mesmo. Tempinho, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui olhando a mensagem, pode perguntar por lá ou falar. Manuela, tem bem uma questão de lógica, que se você conseguir observar ali, fica mais fácil. Você já viu ela, mas não lembro a resposta, não. Ó, o Lucas já achou. Guarda aí com você. Lembra a pergunta, hein? Depois que você fez todo o pensamento, a pergunta é: quantas bolas ele colocou na última caixa? Tenta encontrar algum padrão, alguma lógica nisso aí. Baseado naquele início. O número total de bolas de quaisquer 5 caixas que estejam alinhadas ou consecutivas sempre tem que ser o mesmo. Gil tá de volta. Fica tranquilo, Gil.
Vai pensando. Até agora o Lucas já garante a resposta. Então, mas você defende ela, né? Segura aí. Se quiser, daqui um pouco você coloca. Não fala quantas, não. Não pode colocar no chat, tá liberado. Aí vocês discutem. Lembrando que eu quero saber quantas bolinhas que tem que ser colocada na última caixa. Já saiu 7 lá. Emanuel, mas a soma de 5, se observar as 5 primeiras caixas. Certo. Para comparar as duas. Realmente é um loop, mas você não falou quantas que você encontrou, Emanuel. Realmente há essa repetição constante. A cada 5. Então, quer dizer, a sexta caixa vai ter a mesma quantidade que tem na primeira, né? Cinco, 5, múltiplo de 5. Lucas, então a resposta é 7? Certo. Então tem duas respostas 7. Uhum. Foi. Viu que na hora de escrever lá é legal, que te faz refletir. Talvez uma coisinha que está faltando aí. Você já tem resposta? Ainda não, hein? Tá, deixa eu. Dá para me escrever por aqui. Certo. Não, não, mas é a interpretação, fica calmo. Olha aqui. A primeira caixa não tem, certo? A segunda tem 5 bolas, a terceira tem 9, a quarta tem 1 e a quinta não sei. Mas eu sei de um dado importante, qual que é ele? Que o número total de bolas em quaisquer 5 caixas consecutivas sempre é o mesmo. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se a marcação está saindo. Tá, eu vou escrever no próprio PDF. Então, o que você vai ter que pensar? Peraí, se é o mesmo, a segunda bola vale 5. A segunda bola não, a segunda caixa vale 5. Do mesmo jeito que tá repetindo de 5 em 5, eu acho melhor colocar outra lá. Deixa eu ver se vai dar para me explicar aqui. Imagine que aqui seja a caixa 6. Depois eu vou ter quem? A caixa
7. Depois eu vou ter quem? A caixa 8. E assim por diante, certo? Se você for prestar atenção nessa parte da caixa 6, vai perceber uma coisa. Que a caixa 6 não está repetindo de 5 em 5? A soma não tem que ser sempre a mesma? Então você vai chegar na conclusão que a caixa 6 vai ter a mesma quantidade que qual caixa? A caixa 1. Vê se vocês conseguem só escrevendo aqui ou tem que passar para o Word. Entendeu? Então olha só. Está acontecendo esse looping, como foi citado por vocês na discussão. Se eu somar a quantidade dessas 5 aqui, se eu aumentar mais uma caixa, eu vou ter que somar a mesma quantidade, não é? E para dar a mesma quantidade, vamos imaginar um número qualquer aqui. Se eu colocar esse carinha que está nessa caixa aqui como sendo, pode ser 4, beleza? Então, vou trazer ele aqui para cima um pouquinho. Vamos lá. Aqui tem 4. 4 com 5, 9. 9 com mais 9, 18 com mais 1. E se eu chamar isso aqui de... eu estou criando um valor aleatório. Tá? Se eu chamar de 6, um valor que eu não usei. Aí 6 com 4, 10, com 10, 20, 25, certo? Se eu pegar essa caixinha aqui, que seria a sexta caixa, ela vai ter que somar 25 também. Porque se eu pegar 5 caixas consecutivas, tem que dar 25. Aí eu vou esquecer essa caixa inicial, a primeira, eu vou somar essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, tem que dar 25. Então esquece a primeira. 9 mais 1, 10. Certo? 10 com mais 5, 15. 15 com mais 6, 21. Falta quanto para inteirar 25? Percebeu que há uma repetição da primeira caixa que estava lá? Então, se eu pegasse a próxima caixa, a caixa 7, quanto que seria a quantidade dela? Conseguiu por essa lógica ou não? A caixa 6 não foi a mesma quantidade que a caixa 1? Exato. Se é a caixa 1 foi 4, na minha ideia aqui. Então a caixa 7 vai ser a caixa 2, que vai ser quanto? 5. A caixa 8 vai ser a caixa 3, porque está tendo repetição. Mas a repetição acontece de quanto em quanto? De 5 em 5. Qual é a última caixa que eu tenho aqui? 2016. Um pensamento para você fazer era pegar o 2016. Ah, tá. Não, sim. Vai ter esse pensamento, né? Vamos só terminar essa ideia aqui. Se está acontecendo de 5 em 5, basta eu pegar esse cara e dividir por quanto? Por 5. Alguém faz a divisão só para me fornecer a resposta? 403? Mas sobra resto, né? Quanto que sobra de resto? Então dá 403 e resto 1, né? O que me importa mesmo para resolver é o resto, porque o resto é a repetição, é qual caixa vai me cair. Então, se eu estiver prestando atenção nessa etapa aqui, deixa eu só pegar essa, não vai aceitar não. Então, se eu estou olhando o resto 1 não refere à primeira caixa? Se fosse nessa situação hipotética que eu estou fazendo aqui, a primeira caixa seria 4. Então, na verdade, quanto que vai ser o número de bolas que vai ter nessa caixa 2016? 4. Mas isso aqui está errado, porque não é 4. Eu tenho que prestar atenção na sequência que ele forneceu. Vocês estão percebendo que tem infinitos aqui, mas ele para na bola 3 e na bola 7? Lembra, ele está terminando em uma e começando a outra, porque depois qual que é a quantidade de bolas? É 5, é 9 e é 1. E elas não estão repetindo? Sempre vai ter a quantidade 5, a quantidade 9, a quantidade 1. Automaticamente te faz pensar que a caixa 5 tem quanto, na verdade? 3, não é? Porque depois da caixa 5 vem a próxima, que é quem? A conta 7, depois continua a próxima é 5, é 9, é 1 e a próxima é 3. Lembra de uma coisa, eu fiz a divisão, porque essa é a repetição de 5 em 5, e eu percebi que sobra o resto quanto? 1.
Se o resto 1, ele vai me falar que a caixa que me importa é, na verdade, qual caixa? A caixa 1. E é ela que você vai encontrar. Na caixa 1 eu tenho quanto? O que vai me garantir que aqui dentro vai ter quantas bolinhas? 7 bolas. Então a resposta de quem marcou 7, ela está correta. E aí, como é que foi? Deu para fazer por aqui mesmo no PDF? Ou precisa que eu faça no Word? Exato, o Manuel concluiu certo. Tá tranquilo então, né? Mas e agora? Todo mundo conseguiu? Tem algumas respostas que eu não tinha entendido, mas agora entendeu? Perceba que a repetição sempre acontece. E essa caixinha 3 e essa caixinha 7, elas são fundamentais, né? Essa que tem 3 e 7. Não falou qual, mas eu sempre vou ter que respeitar a sequência. Então, 3 é o número que está na caixa 5, e o 7, que é o próximo, é o número que está na caixa 1. Porque sempre vai assim, o 7, o 5, o 9, o 1, o 3, o 7, o 5, o 9. Então, se depois do 3 vem o 7, automaticamente o 3 é da caixa 5 e 7 é da caixa 1. Tá ok? Posso ficar tranquilo que vocês entenderam? No resto, vocês vão estudar uma matéria chamada Números Complexos no ensino médio, que vai ter essa ideia também, só que a repetição acontece de 4 em 4. Tá, então, tranquilo essa daqui, vamos pensar o próximo problema. Tô avançando. Você fala o número complexo? Não, é por conta de. Potência de I, exato. Isso mesmo. Eu tinha entendido outra coisa que você falou. É porque até então vocês estudam que não existe raiz, por exemplo, par de um número negativo, né? Mas não existe no conjunto dos números reais que a gente estuda. Mas aí a gente precisa avançar um pouco mais no conjunto numérico que a gente tem e conhecer os números complexos, porque eu vou precisar muito deles na engenharia, em matemática, em cursos específicos que precisa de um cálculo mais elaborado, tá? Então vamos para o probleminha 9. Essa eu vou ter que recortar porque acho que não vai caber aqui. Então eu já vou tirar ele daqui para passar para outra página, tá? E vou trocar de página com vocês. Olha, deixa eu confirmar aqui. São 12. É uma quantidade grande, uma quantidade pequena? Né? Tá indo tranquilo, né? Tá. Vou só trocar de página aqui e apresentar um novo probleminha para vocês. Eu vou colocar lá que vocês já podem fazer a leitura inicial dele. Eu que estou mais de experiência conhecendo vocês. Aí, conseguem ler, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela, que dá para mim aumentar um pouquinho. Tá. Tem, é porque eu estou recortando ainda, calma. Só me espera um pouquinho aí que vai funcionar. Aí, meu PDF fez o favor de fechar, vamos abrir ele de novo. Tem mais alguns dados aqui, agora eu vou chegar neles. Pronto. Conseguem ler, né? Agora o pensamento com vocês, vou dar um tempinho, tá? Ô, Emanuel, a gente vai acrescentando formalismo no decorrer, tá? A orientação foi só para não acontecer agora nos primeiros encontros.
Gostei da sua ideia de pensar. Aí quem tiver a resposta já me dá uma dica lá. Foram rápidos. Achou também? Bom. Ok. Lembra que me interessa saber somente quantos dos 4 amigos são tamanduás, né? Vamos ver mais alguém. Tá, mas vai dar tempo de terminar essa, tá? Achou também o Wayne? Não, o Lucas está incerto. Ele está achando. Adriano, Bruno, Carlos e Daniel participam de uma brincadeira na qual cada um é um tamanduá ou uma preguiça. Agora, o importante: os tamanduás sempre dizem a verdade e as preguiças sempre mentem. Aí começou. O Adriano diz: Bruno é uma preguiça. Agora, o Adriano pode ter falando a verdade ou pode estar falando mentira. Acaba confundindo. Talvez o quadro ajude também. Eu vou dar a situação aqui que pode ser resolvida com ele, tá? Ó, o Pedro também achou. Tem problema não. É achar que é importante que vai ganhando agilidade com o tempo. O Adriano pode ter falado a verdade, mas ele pode também ter mentido. Então, se o Adriano falou a verdade, o Bruno é uma preguiça. Mas se ele falou a mentira, o Bruno não é preguiça. Mas aí, se o Adriano contar a verdade, quem que fala a verdade? Tamanduá ou preguiça? Tamanduá diz a verdade. Se o Adriano falar a verdade, o Adriano é um tamanduá. Mas se ele contar a mentira aqui, ele vai ser preguiça. E nessa hora que gera confusão, né? Você vai ter que fazer análise disso daí. Tá, manda para mim as respostas lá. Já que vocês acharam, só me fala quantos dos amigos. Que são 4 amigos, né? 3, 3, 3, 3. 3. Tá. 3. Vocês são chiques demais, todo mundo acertou. Mas me fala a estratégia. Alguém quer discutir? Eu vou só estar repetindo o que vocês falaram, tá? Fala, Lu. Então você começou pensando que o Adriano é uma preguiça.
Então o Adriano fala a verdade ou mentira? A mentira, porque sempre mente. Perfeito. Exato. E não vai ser preguiça o Bruno Tamanduá. Uhum. Sim, certo. Sim. É porque se colocar o Adriano como falando a verdade, né? Joga ele como tamanduá. Isso, perfeito. Certo. Mais alguém quer contribuir com a. Você não é mentiroso. Mais alguém quer contribuir com alguma discussão diferente? Sim, perfeito também. Mais alguém quer contribuir? Deixa eu colocar uma outra opção. Né? Uhum. Certo. Então aqui é uma proposta de tabela para vocês também, tabela de quadro, né? Para vocês também se organizarem. Mas a ideia é esse confronto. Eu tenho que pensar que o Adriano ele pode estar mentindo e pode não estar mentindo e testar as outras afirmações, né, do texto para que eu verificasse. Então aqui, se o Adriano diz que o Bruno é uma preguiça e se eu considerar que o Adriano é uma preguiça, então ele está mentindo. E se ele está mentindo, porque ele fala que Bruno é uma preguiça, certo? Logo, Bruno vai ser o quê? Um tamanduá, porque ele está contando mentira. Então, como o Bruno não mente, ele é tamanduá. E quando ele falou que Carlos é um tamanduá, Carlos é um tamanduá, que é a conclusão final. E é o que vocês me falaram aí. Né? Aqui só organizou em um quadro para ficar mais compacto, né? Para a gente estar distribuindo esse pensamento aí e tendo uma visão geral. Tá, todos vocês me falaram estratégias, mas assim, me falaram e acertaram. Alguém está com dúvida ainda nisso? Quando mexe com nomes, com parentesco, com mentira verdade, acaba aparentando e algumas são mais confusas, mas aí requer mais atenção, tá? E aí, a gente pode continuar ou não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Então vamos lá para a próxima perguntinha. Ah, não, próxima não, vou ter que encerrar aqui, né? Tô esquecendo, falta 2 minutos, vai cair daquele mesmo jeito. Eu vou esperar salvar e vou mandar o link lá para a gente concluir, tá bom? Obrigadão e até daqui um pouquinho.